Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixa o like no vídeo e me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando um excelente sábado, um excelente início de fim de semana. Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, o tricolor não entra em campo neste fim de semana, né? Joga nesta próxima segunda-feira, mas tá pertinho. Depois de amanhã, São Paulo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro contra o Ceará, tentando, né, tirar agora essa, vamos dizer assim, essa crise, vamos dizer, né, rapaziada? Porque a eliminação doeu e doeu muito nos torcedores e, obviamente, evidenciou muitas falhas da diretoria e de muitas outras situações. Temos algumas informações para conversar com vocês antes, né, da gente seguir aí para as notícias do Campeonato Brasileiro. O São Paulo assinou um contrato profissional com o Matheus Ferreira, jogador que passou pela base do Vasco e também por todas as bases da seleção brasileira, sub-15, sub-17, sub-20, um jogador aí de meio campo com aquela pegada na marcação, assinou um novo contrato, agora um contrato profissional com a equipe do São Paulo e deve começar aí a ter oportunidades treinando, né, com a equipe principal, né, já que ele está aí na equipe de base do Tricolor, deve aparecer, guardem esse nome, Matheus Ferreira, jogador de meio campo, deve aparecer aí nos treinamentos e se começar aí bem, Hernan Crespo deve relacioná-lo aí para as partidas, um jogador de muita dinâmica ali no setor central do meio de campo e um jogador que está atraindo já inclusive olhares, né, de equipes do futebol europeu, mas isso eu nem me animo mais. Antigamente eu até me animava, falo, pô, tem alguns clubes aí interessados em jogadores de São Paulo, o Tricolor vai fazer uma grande venda, mas com essa diretoria incompetente isso não acontece. O jogador acabou de assinar um contrato profissional, está sendo convocado para as categorias de base da seleção, está jogando muito, pode aparecer nos treinos da equipe principal, aí chega um Zenit, um Shakhtar, um Ajax da vida, oferece 2 milhões aí e o São Paulo vende, né? Então não adianta a gente lapidar promessas, ir atrás de jogadores em outros clubes, formar os jogadores desde pequeno no São Paulo, para chegar um clube qualquer aí oferecer 1, 2 milhões e levar o garoto. Não adianta nada. Sinceramente, nem me animo mais com essas informações, mas quis trazer sobre isso porque é um garoto que está atraindo muitos olhares e está jogando muita bola, né? O Matheus Ferreira aí, agora é jogador com um contrato profissional novo da equipe do São Paulo. Fechou, rapaziada? Contrato assinado aí. Deixa nos comentários a sua opinião. Surgiu uma informação também, né, de um jogador que o São Paulo teve interesse nesta última janela, não só o São Paulo, né, outros 4 clubes pelo menos do futebol brasileiro sondaram, né, tentaram a contratação do atacante TT. O TT de 25 anos, jogador de velocidade, beirada de campo, surgiu muito bem no Grêmio e na época, lá em 2018, 2019, na temporada europeia, o Shakhtar pagou 15 milhões de euros, lá na temporada 18-19, hein? Fez um grande investimento pelo jogador, depois ele acabou rodando por muitos clubes, né? E acabou caindo bastante o seu valor de mercado, né? Do Shakhtar, ele foi jogar no Lyon, depois ele jogou no Leicester, da Inglaterra, jogou também no Galatasaray, lá na Turquia, e atualmente está no Panathinaikos da Grécia, galera. Acontece que o jogador aos 25 anos de idade, como eu falei, teve, né, o seu valor de mercado caindo bastante, acabou não conseguindo se firmar, né? Passou no Shakhtar, Lyon, Leicester, Galatasaray, agora Panathinaikos, acabou não conseguindo se firmar nessas equipes e a última negociação que foi envolvida, né, o jogador foi vendido por 1 milhão de euros. Então, uma grande diferença, né, do que era de se esperar uma grande promessa. Mas não deixa de ser um grande jogador e ainda aos 25 anos pode ser que chegue ao futebol brasileiro jogando muita bola. As principais equipes estão de olho nele, né? Então, as sondagens que a gente ficou sabendo aí também foi de Cruzeiro, Botafogo, Flamengo e também o Palmeiras, beleza, rapaziada? Então, São Paulo também ficou de olho, mas a gente sabe, né, para contratar um jogador aí, ó, vai ter que tirar a grana do bolso. Vamos aguardar aí, né, nesta próxima janela de transferências que vai ser pro ano de 2026, né, mas já vai começar daqui a pouquinho, né, no final do ano aí, né, a gente já tá quase no mês de outubro, então a próxima janela daqui a pouco já se inicia, né, lembrando que ela se inicia em dezembro, tá bom, rapaziada? Então, o São Paulo ficou de olho, né, no jogador nesta última janela, não sozinho, outros clubes, como a gente comentou para vocês, os principais clubes, né, Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Cruzeiro, né, que são hoje, para mim, as 4 equipes aí mais fortes do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo ali como que tentando chegar quietinho na situação e contar com o interesse do jogador e tentar trazer um jogador de graça, né? Essa é a realidade financeira aí
do nosso clube, tá bom, galera? Mas só para atualizar vocês, caso vocês comecem aí a saber dessas informações do TT, né, atacante que hoje está no Panathinaikos da Grécia, uma equipe de muita tradição por lá, um dos grandes, né, o Panathinaikos, o Olympiacos, são equipes as maiores que tem por lá. O jogador de 25 anos recebeu sondagens do futebol brasileiro e pode, nesta próxima janela, estar voltando, fechou? Pode não ser para o São Paulo, porque a gente sabe da situação que precisa disso aqui para contratar um jogador, mas para vocês já irem se habituando aí com o nome. Aceitaria o TT no tricolor? Deixa nos comentários sua opinião. Rapaziada, a situação é a seguinte, né? O São Paulo está aí analisando algumas situações agora após Libertadores, não tem muito o que fazer, agora é só o Campeonato Brasileiro até o final do ano, né? Hoje, inclusive, foram definidos, né, as datas da semifinal e a gente ficou, a gente já estaria marcando aquele churrasco com a rapaziada, já teria reunido a família, os amigos para assistir, né? Uma semifinal de Libertadores por si só, ela já é uma semifinal de Libertadores. E uma semifinal, São Paulo e Palmeiras, dois tricampeões, mano, seria algo histórico, seria algo assim que a gente com certeza levaria para o resto da vida, lembraria desse jogo, comentaria muito sobre isso, né? E obviamente a gente gostaria de avançar para a final. E eu falo para vocês, se tem um time que pode bater o Palmeiras nem uma semifinal é o São Paulo, porque clássico, rapaziada, clássico é clássico, mas agora não adianta, né? Já foi definida a semifinal, as datas, Palmeiras e LDU, São Paulo não está mais. Já foi definidas as datas também, semifinal de Copa do Brasil, São Paulo também não está lá. Então, só temos o Campeonato Brasileiro pela frente. Tem Ceará na segunda-feira e depois vamos seguindo aí o calendário, o cronograma. E aí, quando tiver essas partidas, São Paulo vai ficar chupando o dedo. E como os torcedores rivais gostam de zoar, né, no controle aqui, ó, assistindo pela televisão os outros times jogar. Já que não tivemos competência, essa é a palavra certa, não tivemos competência para avançar nas competições, nem na Copa do Brasil, contra o fraco time do Atlético Paranaense, nem na Libertadores, contra a equipe da LDU, a qual nós perdemos muitas e muitas chances, praticamente todas elas desperdiçadas pelo Luciano, que é hoje, né, o maior alvo de críticas por parte da torcida. Inclusive foi envolvido uma polêmica ontem, né, com o Miller, né, o Miller, grande ídolo, né, o Miller pode falar o que ele quiser aí, o cara ganhou tudo com a camisa do São Paulo. Se hoje nós temos estrelas no peito, se hoje nós temos moral, se hoje nós temos respeito, muito disso pela passagem que o Miller e outros jogadores, obviamente, tiveram lá na década de 90, né? E o Miller falou que esse é o ídolo que a torcida do São Paulo está merecendo, né? O Luciano e que os estrangeiros que tem hoje na camisa do São Paulo, né, são um pior do que o outro. E aí, o que você acha dessa declaração do Miller? Você acha que os estrangeiros, de fato, é um pior do que o outro e que o Luciano é o ídolo que a torcida, entre aspas, merece, né, fazendo, obviamente, uma ironia para a situação atual que vive o nosso clube? O que você achou sobre a declaração sobre o Luciano e também sobre os estrangeiros do tricolor paulista? Declaração essa do ídolo Miller. Eu sei que vai ter uma garotada aí mais nova, né, que nasceu nos anos 2000, que não conhece a história do jogador, que pode falar apenas, esse comentarista está falando besteira, que não sei o quê, mas a história que o cara criou, sendo jogador do São Paulo, campeão de Libertadores, campeão de Mundial, o cara realmente tem muita moral para falar. A gente pode não ter visto o cara jogar, mas moral o cara teve, né? Se antes mesmo da gente nascer, eu sou um pouquinho mais novo, não lembro do Miller jogando, né? Inclusive, imagina a rapaziada um pouquinho mais nova ainda, né? Mas, antes mesmo da gente nascer, o cara já estava fazendo história, já estava sendo campeão com o nosso clube de coração. Então, eu acho sim que o cara tem moral para falar. Às vezes, alguns desses caras falam besteira. Isso aí, a gente sabe disso. Não é porque o cara foi campeão que o cara vai ter passe livre. E, às vezes, o cara jogou muita bola, foi ídolo, mas fala besteira. Isso aí, a gente sabe que acontece, né, rapaziada? Mas essa declaração aí foi muito polêmica e, obviamente, está repercutindo demais pós-eliminação. Se São Paulo se classificasse, não teria nada disso aí. Com certeza não teria polêmica, não teria essas declarações, mas quando perde, obviamente vai sobrar para alguém, vai ter essas declarações, os jogadores que prestavam não prestam mais, os jogadores que eram heróis são vilões, agora se tornam vilões, os jogadores aí que eram respeitados passam a ser xingados. Isso aí sempre acontece no futebol. A gente viu aí o próprio caso do Abel Ferreira, né, mano? A torcida do Palmeiras xingando o cara de burro, mandando o cara para aquele lugar. E o Abel Ferreira, em 6 temporadas de Libertadores, chega na 5ª semifinal. O que mais que os caras querem? Além de título de brasileiro, de Copa do Brasil. Então, no futebol, a gente sabe que as coisas mudam muito rápido, exceto para o São Paulo, né? Porque o São Paulo parece que está sempre lá embaixo, sempre lá embaixo. Sempre chega a expectativa, ilude o torcedor, perde de novo. Não, esse ano nas quartas de final contra o Botafogo vai. Não foi. Não, esse ano agora contra a LDU nas quartas de final vai.
Também não foi. Ah, a Copa do Brasil, não foi. Ah, o Paulista, não foi. Então, rapaziada, é sempre ilusão, ilusão, chega na hora mesmo, não vai. Então, estamos nos acostumando a um São Paulo fracassado, a um São Paulo que só perde e a um São Paulo que não é mais respeitado pelos adversários. Então, deixa aí nos comentários sua opinião sobre os assuntos que a gente comentou. Não esquece de deixar o like no vídeo, não esquece de compartilhar com os amigos e, obviamente, deixar seus comentários com os assuntos que a gente falou, deixando aí sua opinião. Fiquem com Deus, um grande abraço, valeu!